Fala, torcedor vascaíno, chegou aquela hora boa de falar do nosso gigante da colina, e olha, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O mercado tá agitado, tem jogador curtindo férias, tem gente treinando por conta própria, tem promessa de venda que deixou a torcida de cabelo em pé e até reforço vindo aí. Então se ajeita, porque o papo de hoje tá recheado. Primeiro vamos falar do clima de férias no elenco. A reapresentação está marcada para segunda-feira, dia 30, lá no CT Môncio Barbosa. Enquanto isso, o pessoal segue aproveitando os últimos dias de descanso. Teve Alex Teixeira e Nenê curtindo juntos lá em Algarve, Portugal. Verratti Piton e Coutinho também estão na pegada, só que em Sardenha, na Itália, junto com as famílias. Sinceramente, é muito legal ver essa sintonia fora de campo, esse clima de amizade e parceria. Isso faz toda a diferença na hora de vestir a camisa e suar nas quatro linhas. Quando o elenco está unido fora de campo, a chance de dar liga dentro de campo aumenta demais. Agora, enquanto uns aproveitam o descanso, tem gente que tá levando a sério a preparação mesmo nas férias. Tô falando de Juan Força, o cara resolveu não parar e tá treinando pesado por conta própria. Quer virar a chave de vez, principalmente agora com o técnico Fernando Diniz assumindo o comando. Ele sabe que essa é a chance de buscar espaço no elenco, mostrar serviço e quem sabe virar uma opção real pro meio-campo vascaíno. A expectativa é que ele volte voando para a reapresentação. Por outro lado, quem já conquistou espaço de sobra é o jovem Ryan. Esse sim deu uma virada impressionante na carreira. Lembra como o torcedor pegava no pé dele? Era visto como um jogador desligado, sem intensidade, aquele estilo que a torcida do Vasco nunca gostou muito, meio lento, parecia sem vontade. Mas depois da chegada do Fernando Diniz, o garoto mudou completamente de postura. Hoje o Ryan é aguerrido, intenso, participativo e, o mais importante, decisivo. O torcedor agora olha para ele e pensa: quero ver esse moleque brilhar no Vasco, levantar taça e depois, quem sabe, ser vendido por uma fortuna. E por falar em venda, esse é o assunto quente do momento. No ano passado, quando surgiu aquela proposta de 100 milhões de reais, muita gente achou que o Vasco deveria vender na hora. A mentalidade era essa: pegar o dinheiro e correr pro aeroporto com o jogador. Mas hoje a história é outra. O Ryan atual vale muito mais e a diretoria junto com o Fernando Diniz sabe disso. O técnico já deixou claro que conta com o garoto e que essa janela de transferências não é o momento para negociar. A ideia é segurar o jogador pelo menos até o fim da temporada, valorizá-lo ainda mais e aí sem pensar numa venda futura. A última investida que o Vasco recebeu foi do Beşiktaş da Turquia no fim de maio. Só que a oferta de 7 milhões de euros foi considerada uma piada e sequer teve continuidade. Agora, enquanto o Ryan deve seguir no clube, outro nome da base tá de saída e a torcida não gostou nada. Lucas Eduardo, o volante com passagem pela seleção brasileira de base e dono de uma multa rescisória milionária, está sendo emprestado para o futebol ucraniano. O destino dele deve ser o Alexandria mesmo, clube onde já joga o também cria do Vasco Juan Batata. Essa decisão pegou mal porque o torcedor não entende como o Vasco deixa um jovem promissor sair justo no momento em que o clube está buscando um volante no mercado. Se o garoto é bom, por que não dar uma oportunidade antes de mandá-lo embora? Muita gente nas redes sociais questionou a decisão da diretoria, principalmente porque o Fernando Diniz nem chegou a trabalhar com o jogador. A torcida está dividida, tem quem acha que o empréstimo é uma boa para ele ganhar experiência, mas também tem quem veja isso como uma perda desnecessária. E falando em reforços, o nome da vez é Gabriel Teixeira. O Vasco já fez uma proposta oficial por ele. O jogador, que começou no Fluminense, passou pelo Grêmio, foi vendido ao Bahia e depois acabou indo parar no Sporting de Portugal, está na mira de vários clubes brasileiros. Além do Vasco, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro também estão de olho. O Vasco fez uma oferta por empréstimo até o meio do ano que vem, aguardando agora a resposta do clube português. Gabriel Teixeira é um ponta de velocidade, com boa passagem aqui no futebol brasileiro, principalmente pelo Bahia, onde teve números interessantes. No Sporting, porém, não conseguiu se firmar, teve poucos minutos em campo e agora busca uma nova chance para retomar a carreira. A diretoria do Vasco vê nele um bom nome para ser uma sombra do Nuno Moreira, jogador que hoje é titular absoluto na posição. Ainda tem muita coisa para rolar nessa janela e, claro, tudo pode mudar nos próximos dias.
Vou seguir acompanhando de perto para trazer mais informações para vocês, e o torcedor vascaíno continua na expectativa por mais movimentações no mercado, porque a diretoria ainda não encerrou a busca por reforços. O nome do Gabriel Teixeira, como eu já falei, ganhou muita força, mas ele não é o único alvo. O Vasco tem monitorado outras opções para o ataque, principalmente jogadores que podem atuar pelos lados do campo, já que é uma carência clara no elenco. A necessidade de dar mais alternativas ao Fernando Diniz é evidente, principalmente levando em conta o estilo de jogo que ele gosta de implementar, com muita movimentação, troca de posições e intensidade no ataque. O próprio técnico já indicou para a diretoria que precisa de jogadores que tenham capacidade de 1 contra 1 velocidade e que consigam quebrar linhas, e por isso a chegada de um ponta virou prioridade máxima nessa janela. Enquanto isso, nos bastidores, a negociação com o Sporting de Portugal segue em andamento. O clube português ainda não deu uma resposta definitiva sobre a proposta feita pelo Vasco, mas o que se sabe é que o jogador já vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Gabriel Teixeira entende que precisa de minutos em campo para recuperar a confiança e o ritmo de jogo, algo que ele não conseguiu ter no futebol europeu. Desde fevereiro, ele soma apenas 32 minutos jogados, o que é muito pouco para quem quer manter o nível competitivo. O último jogo dele foi em maio, quando entrou no finalzinho da partida contra o Gil Vicente. Antes disso, a participação mais longa dele foi contra o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, quando ficou em campo por pouco mais de 50 minutos. Por tudo isso, o Vasco aparece como uma grande oportunidade para o atleta voltar a ter destaque. Além da promessa de mais minutos, tem também a influência do Fernando Diniz, que, apesar de ter trabalhado pouco tempo com o jogador no Fluminense, deixou uma boa impressão naquele período. O treinador gosta desse perfil de atacante rápido que parte para cima, que não tem medo do drible. A expectativa agora é de que, nos próximos dias, o Sporting tome uma decisão sobre o futuro do Gabriel Teixeira, e o Vasco segue confiante de que pode fechar esse reforço. Mas não é só de reforços que vive o noticiário do Vasco. Outro assunto que movimentou bastante a torcida foi o tema envolvendo a venda de joias da base. A cada janela surge uma nova polêmica em relação ao futuro dos garotos que vêm se destacando nas categorias inferiores. O caso mais recente, como já comentei, é o de Lucas Eduardo. O empréstimo para a Ucrânia deixou uma sensação de desperdício em muitos torcedores, especialmente porque o clube está carente de jogadores para a função de volante. Não são poucos os vascaínos que apontam que, ao invés de buscar no mercado, o clube deveria apostar nas soluções caseiras, até para valorizar os ativos que já tem em casa. Além disso, o cenário de um jogador da base com potencial indo para o mercado periférico como o ucraniano em meio a um cenário de guerra também preocupa. O torcedor quer entender melhor a estratégia da diretoria. Enquanto a saída de Lucas Eduardo parece irreversível, a situação de outros jovens continua sendo monitorada de perto pela cúpula do futebol vascaíno. O objetivo declarado é segurar ao máximo os talentos que estão entregando resultado imediato, como é o caso do Ryan. O que se ouve internamente é que a ordem vinda da comissão técnica é clara: manter o elenco o mais forte possível até o final da temporada, até mesmo para evitar uma queda de rendimento na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Vasco ainda tem pela frente um segundo turno desafiador, onde cada ponto será fundamental na luta por uma vaga nas competições continentais e para evitar qualquer susto com a parte de baixo da tabela. O planejamento é, claro, fortalecer o elenco agora, segurar as principais peças e só abrir negociação para a saída de jogadores importantes, quando for realmente inevitável. E mesmo nesse cenário, a ideia é sempre buscar a melhor compensação financeira possível. Outro detalhe que mexeu bastante com o imaginário da torcida foi o clima que tomou conta do elenco nas férias. As imagens dos jogadores juntos em momentos de lazer, curtindo com as famílias, deram uma amostra de que o ambiente interno está leve e unido, e que o grupo tem uma química e pode fazer diferença lá na frente. Não é exagero dizer que o Vasco de hoje parece ter um espírito coletivo muito mais sólido do que em temporadas anteriores. Isso, claro, é reflexo também da chegada do Fernando Diniz, que tem um estilo muito agregador e sabe trabalhar o lado psicológico dos atletas. Ele mesmo já declarou em entrevistas que gosta de criar um ambiente de confiança, onde todos se sintam importantes dentro do grupo,
Essa filosofia já começa a dar frutos e o torcedor percebe isso. O caso do Ryan é o maior exemplo dessa transformação. Se no ano passado ele era visto como um jogador apático sem intensidade, hoje é considerado peça fundamental na engrenagem montada por Diniz. O próprio treinador tem dito internamente que o garoto tem potencial para ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro e que o melhor ainda está por vir. Por isso a decisão de segurá-lo faz todo o sentido. A expectativa é que ele termine o ano ainda mais valorizado com números melhores e que aí sim o clube possa pensar em uma venda que realmente faça sentido para todas as partes envolvidas. Agora o foco da diretoria segue sendo a busca por reforços que cheguem para jogar. Além do Gabriel Teixeira, o clube segue analisando outras opções no mercado sul-americano. Nomes de jogadores que estão em final de contrato ou em situação de pouco aproveitamento nos clubes europeus estão sendo monitorados. O perfil que a comissão técnica busca é, claro, jogadores com rodagem, que consigam chegar e entregar de imediato, mas que ao mesmo tempo não comprometam o orçamento. A ideia é fazer contratações pontuais e inteligentes, algo que tem sido um pedido constante de Fernando Diniz desde que assumiu o comando técnico. A torcida, por sua vez, segue com aquele misto de ansiedade e desconfiança. Ansiedade por ver reforços de qualidade chegando e desconfiança, porque sabe que o mercado nem sempre oferece boas oportunidades a preços acessíveis. Mas a esperança é que a direção esteja aprendendo com os erros do passado e que saiba fazer movimentos mais assertivos desta vez. O clima entre os jogadores segue positivo, as expectativas para a volta aos treinos são altas e o torcedor, claro, segue de olho em cada novidade. As próximas semanas prometem ser de muita movimentação em São Januário. E o Vasco da Gama, como sempre, segue sendo o assunto do momento quando o papo é futebol carioca. E aí, torcedor, o que você acha de tudo isso? Tá confiante nas contratações? Acha que o Ryan deve realmente ficar até o fim da temporada? E o caso do Lucas Eduardo? Você concorda com esse empréstimo? Quero saber sua opinião. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os corredores de São Januário voltaram a ferver nos últimos dias com um burburinho que vem tomando força. Everton Ribeiro, meia experiente e atualmente no Bahia, teria sido recebido com festa na Colina Histórica. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido dada por parte do Vasco ou do jogador, as imagens e relatos que circularam nas redes sociais acenderam o alerta de que algo pode estar sendo costurado nos bastidores. Segundo testemunhas, o jogador teria sido visto nas dependências do clube carioca, acompanhado por membros da diretoria vascaína. O clima era de comemoração e expectativa, como se a chegada de um velho conhecido estivesse prestes a ser anunciada. Everton Ribeiro, que tem história no futebol carioca e passagem marcante pelo Flamengo, poderia agora vestir a camisa do rival Vasco, que, por si só, já causaria um verdadeiro terremoto no cenário esportivo do Rio. O meia de 35 anos ainda tem contrato com o Bahia, mas rumores dão conta de que há uma possível rescisão amigável em pauta, o que abriria caminho para uma transferência sem custos. No Gigante da Colina, ele seria visto como peça-chave para liderar um elenco jovem e ambicioso, que busca se consolidar na elite do futebol brasileiro. Apesar da idade, Everton Ribeiro segue sendo respeitado por sua visão de jogo, experiência e capacidade de decisão em momentos cruciais. Fontes ligadas ao clube dizem que a movimentação nos bastidores é real e que o nome do meia foi citado em recentes reuniões do departamento de futebol cruzmaltino. Para muitos, seria uma contratação de peso, um nome capaz de mudar o patamar do time e atrair a atenção da torcida. Por enquanto, tudo ainda gira em torno do IC, mas no futebol, onde fumaça há, muitas vezes há fogo. E, neste caso, a Colina está começando a pegar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.